dia, bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Bom dia, Marlene. Bom dia, Luzineide. Vou dar um tempinho para as pessoas entrarem e a gente já dá início à nossa live de hoje. Sabadão, né, gente? Um pouquinho mais difícil levantar da cama no sábado, mas graças a Deus estamos firmes e fortes, né, nesse propósito. E Deus tem nos sustentado. Jesus esteja com vocês, guardando, abençoando. E que Ele continue fortalecendo. Tá quase chegando no fim. Semana que vem, né? Eu acho que acaba já esse propósito. E grandes coisas o Senhor tem feito. Dá mais um tempinho para as pessoas continuarem entrando. E a gente continua. Vamos orar? Deus e Pai, nesta manhã eu me coloco diante do Senhor, diante da Tua presença, para render graças e glória e louvor ao Teu nome, Jesus. Te peço que o Senhor venha sobre minha vida e direcione a Tua palavra ao coração dos Teus filhos. Que elas possam escutar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar, elas com o coração dispostos, ó Deus, a mudar, a ouvir, a cumprir o Teu propósito nessa terra. Que o Senhor reine em nós, que não sejamos mais nós, mas que o Senhor reine em nossas vidas. Porque o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é aquele que nos sustenta e que nos conduz para o nosso propósito. Então eu te peço, nos direcione e fale conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. A passagem que eu vou ler está lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 13, a partir do versículo 13, e fala assim: E aí, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, o que esse texto falou comigo, né? Que muitas das vezes nós fazemos planos, fazemos projetos sem saber da vontade de Deus, colocamos a nossa vontade acima de todas as coisas, vamos lá e fazemos. E se essa não for a direção de Deus para a nossa vida? A gente já perguntou para Deus se é realmente isso que Ele quer que nós façamos? E se a gente não pergunta e a gente vai por nossas próprias forças, às vezes a gente cansa. E aí chega lá na frente, a gente vai repensar se a gente consultou, se a gente orou, se a gente buscou e pediu o direcionamento de Deus para o que nós queríamos fazer. E aí, nós não colocamos o Senhor na frente disso, e pode ser que dê tudo errado. Por quê? Porque nós nos precipitamos em fazer a nossa vontade e não fazer o que Deus queria que nós fizéssemos. E esse propósito é de sonhos, projetos e cuidado com o nosso corpo físico. E hoje eu quero falar um pouquinho de sonhos e projetos. Por quê? Porque nós temos uma vida. E apesar de não sabermos o dia de amanhã, apesar de não sabermos daqui a um minuto o que vai acontecer,
nós precisamos nos planejar e nos direcionar a nossa mente, nosso cérebro, isso aí mesmo, para podermos viver uma vida direita, uma vida de propósito, uma vida de acordo com a vontade de Deus. E muita gente tem muito plano, muito projeto, muita vontade de fazer muitas coisas, mas não tem um planejamento, um direcionamento do que fazer. E vive ao léu, vive na direção do vento, o famoso deixar a vida me levar e a vida leva eu. E eu sinto muito em dizer, mas não é esse o desejo que Deus tem para nós. Deus quer que nós vivamos aqui nessa terra uma vida de abundância, uma vida rica nele, uma vida próspera, uma vida tranquila, uma vida organizada. E uma coisa que eu aprendo desde cedo aqui em casa a primeira coisa a fazer é a rotina diária. Ai, mas eu não gosto de escrever. Vai mudar tudo. Pode ser que mude tudo, mas faça. É essencial, gente. A partir do momento que você escreve, não, vou acordar, ler a Bíblia, fazer café, depois vou tomar um banho, depois vou ir pro trabalho. E aí vai seguindo as rotinas, o que você precisa fazer durante o dia, você vai ver que o seu nível de organização e de rentabilidade durante o dia, você vai ver que o seu dia vai render muito mais. Pode até ser que você não conclua tudo que você tinha para fazer, mas pelo menos você se organizou, deu o seu máximo e fez tudo o que você conseguia fazer. Eu, por exemplo, eu tenho na minha parede minha rotina de tudo que eu tenho que fazer todos os dias, de tudo que eu divido as tarefas diárias, o dia de lavar banheiro, o dia de passar pano, o dia de varrer, o dia de tirar poeira. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir fazer nada. E aí eu deixo, por exemplo, tudo para sexta-feira e aí acumula. Fica algo cansativo, algo pesado e às vezes não vai sair da melhor forma como deveria ser. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que é essencial para você alcançar o seu propósito, os seus planos e projetos, que você tenha uma organização da sua vida. Independente se você não consiga cumprir, pelo menos escreva e tente cumprir. E vai falando, Espírito Santo, o Senhor sabe tudo que eu coloquei para fazer durante esse dia. Me sustenta, me capacita, me fortalece para que eu consiga fazer todas essas coisas no Senhor. Porque o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha força, o Senhor que me sustenta e eu sei que em Ti eu consigo tudo que eu preciso. Então, que você, apesar de se você não tiver ainda esse hábito de organização, comece. Que você vai ver que seu dia vai render muito mais, você vai conseguir fazer tudo que você tem para fazer. E aí, você demora, por exemplo, eu quando acordo, eu preciso de uns 2-3 minutos para eu situar que eu acordei. Aí eu acordo, paro, olho pro teto, penso, aí eu oro. Depois eu pego minha Bíblia, faço meu momento de devocional. E aí depois começa a correria. Arruma para ir pra escola, vai pra escola, e depois volta pra escola, faz almoço, depois arruma a cozinha, e depois um monte de coisa durante o dia. Então, se eu não colocar tempo e me organizar, não consigo fazer. Eu posso até dizer que nesses últimos dias eu tenho sido muito falha com a minha rotina, mas eu tenho ela toda escrita. Eu não peguei ela da parede, que ela tá pregada, mas tem toda escrita. Hora de acordar, hora de escovar dente, hora de tomar banho, hora de fazer leitura da palavra, hora pra tudo. E pode ser que, por exemplo, eu coloco
15 minutos para lavar uma vasilha depois do almoço. Por quê? Porque enquanto eu faço o almoço, eu já lavo as vasilhas. Então, depois do almoço, vai ficar só prato, colher e copo. E aí, o que acontece? Eu gastei 20 minutos. Então, o que eu faço? Eu vou me estabilizar para conseguir recuperar esse tempo na próxima tarefa que eu preciso fazer. Nossa, mas é complicado demais fazer isso. Não, não é complicado não, é muito fácil. Então, tenha o hábito de começar a escrever sua rotina diária, a escrever tópicos do que... Se você não conseguir escrever por hora, vai por tópicos. Não, hoje eu preciso ir no banco, hoje eu preciso lavar roupa, preciso colocar a comida pro cachorro. Vai por tópicos, se você não funciona com horário. E aí vai riscando. Não, isso eu já fiz. Você vai ver que seu dia vai render muito mais. E sobre sonhos. Sonhos é uma coisa, assim, muito forte. E é uma coisa que todo mundo deseja alcançar. Tudo que você sonha, você deseja alcançar, né? E muitas das vezes nós não alcançamos nossos sonhos. Por quê? Porque nós não cremos que nós podemos alcançar. E aí a gente fica assim, mas eu não tenho dinheiro para isso, mas eu não tenho condição para isso, para aquilo e para aquilo outro. Se você sonha, corre atrás que você consegue. Coloca diante de Deus que você consegue. Eu tenho um testemunho lindo de quando eu fiz 15 anos, eu não tinha condição nenhuma de fazer uma festa e eu não queria fazer festa. E aí, faltando 15 dias pro meu aniversário, eu decidi fazer uma festa. Eu falei assim, mãe, quero fazer uma festa, eu quero uma festa de 15 anos. E o meu aniversário ia dar numa segunda-feira e eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu comemoro aniversário no dia do aniversário. E aí, meus 15 anos ia dar numa segunda-feira e eu tô assim, eu quero festa, eu quero isso, eu quero aquilo. Vamos fazer. E com o quê? Eu não sei. Eu sei que eu tenho um caderno de oração. E lá eu coloquei tudo que eu queria nessa festa. Com 15 dias. E eu coloquei tudo que eu queria nessa festa e falei assim, Jesus, coloco diante do Senhor. Esse é o meu desejo, mas eu quero que o Senhor faça a tua vontade. Porque eu sei que os planos do Senhor são muito maiores do que o meu. Gente, eu não sei de onde surgiu. Eu sei que eu ganhei o vestido, eu ganhei o lugar, eu ganhei meu bolo. Eu queria um pula-pula na minha festa de 15 anos, eu ganhei o pula-pula. E a única coisa que eu tive que preocupar foi com a decoração, o alimento ou o que as pessoas iam comer e o fotógrafo. Mas nada. Você tem noção? Isso tudo eu organizei em 15 dias. E as pessoas não sabiam que eu queria fazer festa, ou que eu ia fazer festa, ou que eu tava pensando em fazer festa. Mas elas chegavam em mim e falavam assim, vou te dar isso. Eu tô assim, como assim? Mas depois eu voltei no meu caderno de oração e vi que tudo que eu tinha escrito lá, Deus tinha cumprido. Melhor do que eu imaginei. E eu ia fazer uma festa para, eu acho que 10 pessoas, fiz uma festa para 30 ou 40, não sei. E eu sei que foi muito divertido numa segunda-feira. Teve o pula-pula que eu queria, tinha tudo que eu queria, gente. E assim, foi sensacional. Eu não tenho assim um pingo para reclamar da minha festa de 15 anos, organizada em 15 dias. Que surgiu coisas de onde eu não fazia ideia, mas eu sei que eu coloquei diante do Senhor o meu sonho e Ele realizou de acordo com a vontade e o propósito dele. Mas uma coisa eu te falo, a partir do momento que você começa a visualizar aquilo que você quer, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, você vai correr e vai se esforçar muito mais para realizar aquilo. Então, eu vou te ensinar a fazer um painel dos sonhos. Eu já até separei minha cartolina e eu vou fazer essa semana ainda. Se eu não conseguir fazer hoje, eu vou tentar fazer hoje.
o meu painel dos sonhos. E no painel dos sonhos, o que eu coloco? Eu coloco tudo que eu desejo fazer nos próximos 10 anos. E aí, o que eu vou colocar no meu painel de sonhos? Eu vou escrever, fazer bonitinho, cartolina. Quando eu fizer, eu vou colocar pra vocês. Na próxima live que eu ministrar, eu mostro pra vocês que eu vou tentar fazer hoje. E tem muito tempo, eu já fiz outros, mas agora eu preciso fazer um novo, né? E aí eu vou colocar a foto do meu casamento, vou colocar a foto da minha faculdade, vou colocar a foto dos meus filhos, vou colocar a foto da minha casa, do meu apartamento, da minha empresa. E aí eu vou construir, eu vou colocar lugares que eu sonho em viajar e vou simplesmente pregar na parede do meu quarto. Por quê? Porque ali, todo dia eu vou acordar, vou olhar para aquele painel e eu vou ter força e ânimo para falar assim, nossa, eu tenho que realizar tudo aquilo ali. E aí eu vou lembrar de colocar todos aqueles sonhos diante do Senhor. Vou dar o meu melhor para eu conseguir fazer o meu melhor. E quando for da vontade de Deus de realizar qualquer um deles, ou de realizar todos eles, eu vou saber que eu orei, que eu desejei, que eu visualizei, que eu corri atrás, que Deus me sustentou e eu consegui realizar os meus sonhos. Porque se a gente fica só assim, vou fazer isso. Aí semana que vem você já quer fazer outra coisa. Aí, daqui 2 semanas, você já quer outra. E aí você não tem sonho, você não tem planejamento, você não tem condição nenhuma pra fazer nada. Por quê? Porque você sonha, não realiza e aí fica numa estagnação nas realizações dos sonhos. Então, se possível, faça o painel dos sonhos de vocês. Se você deseja comprar um carro, coloca o carro que você quer. Vocês vão ver meu painel de sonhos, você vai falar assim, essa menina ela deve ser rica, milionária, porque pra pôr as coisas que ela tá colocando. Mas eu sou mesmo, eu sou filha de Deus e meu pai é dono do mundo, ele é dono de tudo. Eu posso todas as coisas nele, ele me dá o que ele quiser. Ele é o mais rico de toda a terra e eu não vou ficar pensando e sonhando baixo, não. Eu preciso pagar para sonhar? Eu preciso fazer alguma coisa para eu sonhar? Não, só tem que sonhar. E ainda assim eu vou sonhar baixo? Não vou não. Vou sonhar muito alto. Vou sonhar por quê? Porque eu sou filha, eu sou princesa, meu pai é rei e ele é dono de todas as coisas. E se tudo que eu quiser for da vontade dele, tudo vai acontecer no tempo dele, da forma dele. Mas uma coisa é certa, ele nos prepara para receber tudo aquilo que nós sonhamos. Porque senão surge um espírito de vanglória, de soberba, de eu consegui, eu alcancei, eu sou o cara e você não é nada. O cara é Deus, ele te ajudou, ele te deu condições, foi ele que te abençoou, você não é ninguém. Então, Deus, ele prepara o nosso coração para tudo aquilo que ele tem para nos entregar. Resta a gente sonhar, buscar e saber se o que a gente está sonhando é da vontade de Deus. E aí, quando realizar, você vai falar, parece que foi ontem que eu sonhei com isso e hoje eu estou realizando. Por quê? Porque você visualizou. E quando a gente visualiza, gente, é muito mais fácil a gente conseguir nos organizar, da gente conseguir nos planejar e falar assim, não, eu consigo alcançar isso. Jesus, me fortalece para alcançar isso. Jesus, me sustenta, vai me dando força. Porque o Senhor sabe que esse é o desejo do meu coração, mas esse é o desejo do seu coração para mim. O Senhor tem esse plano para a minha vida? É isso mesmo que o Senhor quer para mim? Mas esse é o meu desejo, eu estou colocando diante do Senhor. E se for o que o Senhor quer, eu quero. E aí você vai ver que tudo vai fluir, que as coisas vão
continuar caminhando e firme e forte, crendo nas promessas de Jesus, e Ele vai nos sustentar. E muitas das vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. E pede mal. Então aprenda a pedir. Quando você for pedir uma coisa, não pede o mais simples não, pede o melhor, porque Deus tem o melhor dessa terra para nós. Então, que hoje você aprenda a organizar a sua vida, organizar a sua rotina, fazer o seu painel de sonhos. Coloca lá tudo o que você deseja. Se você não tem sua casa própria ainda, coloca lá uma casa ou um apartamento. Hoje, onde eu moro, nós compramos, mas antes de nós comprarmos, nós passamos por um processo muito difícil de morar na casa dos meus avós, e por mais que lá eu só tenho gratidão pela vida deles, pelo tempo que eu passei lá, me fez crescer muito, mas todo mundo quer ter seu cantinho, todo mundo quer o seu lugar. E aí sabe o que minha mãe fez? Dentro do quarto dela, gente, você chegava lá, era uma poluição visual, que era cheio de casa, apartamento, tudo novo. Os trem custavam meio milhão, 1 milhão, era desse nível. E aí ela encheu todas as portas de dentro do guarda-roupa, ela colocou casa e apartamento que estava construindo. E aí ela colocou um monte de foto assim, ó, de lote em um condomínio fechado, próximo daqui de Patinga também. E aí a parede dela era cheia de casa e apartamento. E aí eu acho que passou 1 ano, e aí em setembro já fazem 2 anos que nós estamos morando na casa que nós moramos. Mas antes disso, ela visualizou, ela orou, nós passamos por um processo. E não se engane que processos são fáceis, que é legal, que é só um momento de alegria. Não, processos são doloridos, porque Deus precisa, antes dele implantar o prédio dele, ele precisa colocar a nossa base forte. Ele precisa firmar o nosso alicerce nele. Por quê? Porque a gente sabe que o alicerce dele é como uma casa de rocha na beira da praia, que o mar vem e ele não derruba. Mas se a gente for pelo nosso próprio alicerce, pela nossa própria base, é como castelo de areia, que as ondas vêm, entram e levam. Então, que nós, nesse processo que nós estamos vivendo de ainda não ter conseguido, é Deus preparando o nosso alicerce para uma casa na rocha, para que tudo que nós conquistemos não seja para a nossa própria vanglória, mas que seja para a honra e a glória de Jesus, e para que nossos princípios e valores não sejam corrompidos, e com isso, depois que você conquista, você abandona e esquece de Deus. Então, por isso, ele precisa que nós passamos por esse processo, que muitas das vezes não é fácil, mas que vai valer a pena. Para quê? Para ele nos manter fortes e firmes no plano e na vontade dele para nós. E aí nós vamos ser uma casa construída na rocha, que nada vai abalar, que nada que as pessoas disserem vai derrubar, que nada vai acontecer. Por quê? Porque Jesus foi o nosso alicerce, foi a nossa base, e aí ele constrói o prédio, ele faz a construção mais linda, mais pesada e mais forte de todas. Por quê? Porque um prédio, para ele ser muito grande, ele precisa de uma base forte. E aí, nesse processo que vivemos, é Deus construindo a nossa base, para que, quando chegar lá em cima, o prédio não desmorone, mas que nós continuemos sustentados. Por quê? Porque a nossa base é Jesus. Porque a nossa base, o nosso alicerce é a rocha, que é Cristo. Então, aprenda a se organizar, a sonhar. Sonhe muito grande, sonhe alto, porque os planos do Senhor
é ter uma vida, para que os planos do Senhor é que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. E Ele tem o melhor dessa terra para nós, o melhor, porque nós somos filhos escolhidos e amados de Deus. E um pai não deseja o pior para o seu filho, ele sempre deseja o melhor. E ele deseja que chegamos e que sejamos melhores e que alcancemos muito mais do que eles alcançaram. Um pai comum é assim. Pensa o nosso Pai do céu, que já sabe, já tem todos os planos e projetos traçados para a nossa vida. Então, Ele tem o melhor dessa terra para nós. Então, não se engane, não pense, não deixe o diabo colocar na sua mente que você não pode, que você não consegue, que você não tem condição. Você consegue sim, você pode sim. Você é filha de Deus, você é filha do rei, você é princesa. E se tem algum homem, você é príncipe escolhido e que foi chamado para reinar nessa terra. Então, quando você tiver vontade de qualquer coisa, coloque primeiro aos pés do Senhor. E que se for da vontade dele, ele vai fazer. Mas sonha, faz o seu quadro de sonhos, faz a sua rotina. Se você não consegue deixar da semana toda pronta, de hoje você faz a rotina de amanhã você faz de depois e assim vai indo. Na segunda você faz da terça, na terça você faz da quarta, na quarta você faz da quinta. E aí você vai ver que sua vida vai ser muito mais organizada. Você vai render muito mais durante o dia. Você vai conseguir, depois que você fizer o painel dos sonhos, visualizar e ter muito mais fé e muito mais força de vontade para conquistar tudo aquilo que você deseja. Então não deixe ninguém falar que você não consegue, que você não pode. Você pode sim. Deus tem o melhor dessa terra para você. Basta você querer, você sonhar e viver debaixo das promessas e dos planos do Senhor para a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esta palavra desta manhã. Te peço, ó Deus, que o Senhor fale, que o Senhor continue falando e que o Senhor continue ministrando no decorrer desse dia ao coração dos teus filhos, ó Pai. Neste momento, ó Deus, eu coloco diante do Senhor todos os sonhos, projetos, planejamentos, desejo de uma casa própria, de uma viagem, de um carro, de um casamento. Coloco tudo, ó Deus, diante do Senhor. Que o Senhor realize, ó Deus, todos os desejos do meu coração, de acordo com o teu propósito, de acordo com a tua vontade para a minha vida e para a vida, ó Deus, das tuas filhas. Te peço, ó Deus, que o Senhor continue trabalhando na mente, no entendimento, para que elas possam, ó Pai, entender que o Senhor é bom em todo tempo, que o Senhor pode todas as coisas. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor sustente, que o Senhor, ó Deus, faça, ó Deus, tudo que o Senhor deseja fazer na vida delas. Mas que elas venham, ó Pai, se organizarem, que elas venham ter o desejo de ter uma vida organizada, uma rotina, um planejamento. E que elas possam, ó Deus, ter planejamento até mesmo dos sonhos dela. Para que o Senhor possa, ó Pai, realizar de acordo com o teu querer e com o teu propósito. Mas que para isso precisa de organização, precisa de discernimento, precisa, ó Deus, de saber o alvo certo que elas querem. Que elas não tenham, ó Deus, confusão na mente para decidirem o que elas querem, mas que elas possam ter convicção do que elas querem, do que elas sonham, e que esses sonhos sejam alcançados em Ti, para testemunho da Tua boa obra feita na vida delas. Te peço que o Senhor continue guardando e abençoando a família das Tuas filhas, que elas possam ter uma vida abundante e prósperas em Ti, Jesus. Que o Senhor continue moldando o caráter, continue, ó Deus, transformando e construindo essa base, para que a construção seja uma construção alta e uma construção repleta da glória do Senhor. Te peço que o Senhor continue abençoando no decorrer desse dia, nos abençoe durante esse fim de semana, continue trabalhando e fazendo nova todas as coisas, porque eu sei que em Ti nós podemos tudo, muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, é o que o Senhor tem para nós. Coloque em nós, ó Deus,
a certeza de que nós somos filhas e filhas amadas, que nós somos filhas de um rei e somos princesas e temos direito a tudo que esse reino tem para nos proporcionar. Que nós venhamos viver a tua vontade, o teu querer e o teu propósito para nossas vidas. Nos dê um sábado abençoado debaixo da tua graça. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Que vocês tenham um dia abençoado, um dia incrível. Que Jesus continue ministrando ao coração de vocês. E não deixem, tá bom, de fazer o painel de sonhos. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, qualquer dúvida, podem me chamar que eu ajudo vocês. E eu vou fazer o meu painel hoje. E na próxima live eu trago para vocês verem como foi, como que é um painel dos sonhos. E eu sei que vocês vão conseguir alcançar tudo que vocês desejarem e buscarem de acordo com a vontade de Deus para vocês, tá bom? Um beijo, que vocês tenham um dia abençoadíssimo debaixo da graça de Jesus. E, gente, não esqueçam de orar pela vida da Denise. Ela tá um pouquinho mal de saúde. Ela tá com uma tosse bem seca, bem ruinzinha, mas eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer. E eu vou orar porque eu esqueci de fazer essa oração. Então, Pai, nesse momento, coloca a vida da Denise diante do Senhor. Que o Senhor restaure, ó Deus, o corpo, a alma e o espírito dela, Pai. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer nela, na vida dela. Então, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor sustenta, que o Senhor fortaleça. E que o Senhor dê a ela vigor, ânimo e que o Senhor restaure a saúde dela. Eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, nessa manhã, restaure a saúde dela, no nome de Jesus. Amém. Então, não esqueçam de orar pela saúde dela, não esqueçam de orar por nossa família. Nós estamos orando por vocês e precisamos de oração também. E é isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus.